que ora reconhece a soberania divina. Clame a Deus em momentos de angústia e agradeça-o por todas as bênçãos imerecidas. Faz em mim, Senhor, teu querer. Acompanhe agora no altar o programa de intercessão da Rádio Adventos. Estimado ouvinte da Rádio Adventos, é um prazer saudar você neste momento especial de oração. Bem-vindo ao programa No Altar. Esta é uma edição especial onde nós estamos orando pelos problemas que assolam a nossa nação, que assolam o nosso país, os nossos irmãos, nossos compatriotas que estão dentro ou fora do país. E você deve se unir a nós, porque a palavra de Deus diz: se o meu povo orar, eu me lembrarei deles e sararei a terra. Isso mesmo, Deus promete sarar a nossa terra desta maldição de pobreza, desta maldição de pessoas que estão vivendo situações difíceis dentro dos lares, dentro das organizações, das empresas, dos setores de trabalho, nas ruas. Deus promete sarar a terra se o seu povo orar. Por favor, entenda que a promessa de Deus é coletiva. Se o meu povo orar, não é uma só pessoa, não é só o pastor que deve orar, não é só o ancião que deve orar, não é só o dirigente que deve orar, mas é o meu povo, o povo de Deus. Então, você e eu, todos devemos nos unir em oração para que a nossa nação seja sarada desta pestilência, de muitas situações doentias que têm assolado o nosso país. Você é bem-vindo a se unir nesta grande jornada de orações. Você também pode fazer o seu pedido de oração enviando para o 923 89 21 77. 923 89 21 77 é o contato que está disponível para você direcionar o seu pedido de oração. Você também pode fazê-lo igualmente pelas nossas plataformas digitais, lá nas redes sociais, o nosso Facebook, Rádio Adventos, ou para o nosso Instagram, Rádio Adventos. Dê lá uma vista, incluindo no nosso canal do YouTube. Por essas vias você também pode solicitar o seu estudo bíblico. A Rádio Adventos privilegia-te com um estudo bíblico preparado com muita profundidade e carinho, de uma forma didática, bem compreensível, sobre Daniel, o livro de Apocalipse, temas de família, de finanças e outros temas afins. Então, solicite o seu estudo bíblico, que pode chegar ali onde você está. Basta ligar ou fazer uma mensagem. Começamos ontem a refletir sobre um texto arrepiante, o texto profundo, que está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo, já refletimos sobre o versículo 7, vamos então agora para o versículo 8. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. O tirasse o quê? O espinho na carne. O versículo 7, nós refletimos ontem, fala do espinho na carne. Agora aqui no verso 8, Paulo está dizendo que 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. A tradução aqui é ainda meio dúbia, porque seria 3 vezes falava, é tipo 3 vezes ao dia falava, mas a palavra dia foi aqui talvez omitida, mas existe uma compreensão. Você sabe que Paulo ele lia muito e aprendia, tinha todo o conhecimento da cultura judaica, ele dominava.
de uma ponta a outra. Aliás, ele é de origem judia, através da sua paternidade. E então havia essa compreensão. Você se lembra da história de Daniel, que quando ele estava na Babilônia, ele orava 3 vezes ao dia. Existe inclusive uma música, né, que a Igreja Adventista canta. 3 vezes orava Daniel, 3 vezes orava Daniel. E então existe essa ideia, era algo cultural lá no Médio Oriente, sobretudo no povo judaico, que a pessoa tinha que orar 3 vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia e pela noite, ou então ao entardecer. Então aqui a tradução talvez seria 3 vezes ao dia orava para que o Senhor o tirasse de mim o espinho na carne. Independentemente de qual seja a tradução correta, a verdade é que Paulo diz que por 3 vezes ele rogou ao Senhor para lhe tirar o espinho na carne. Primeira coisa que você precisa é identificar o problema. Depois de identificar o problema da tua aflição, agora você deve orar para que Deus o tire da sua vida. Não sei o que o texto bíblico está a dizer. Paulo identificou o problema da aflição, o espinho na carne. Era um problema que ele tinha. Lá mais adiante, nas próximas edições, eu estarei falando de provavelmente esse espinho na carne, se era o quê. Mas por hoje, o que eu gostaria de partilhar consigo é que depois de você identificar o problema, agora ore a Deus. Você não pode orar a Deus sem você saber qual é o problema da tua doença, qual é o problema da tua aflição, qual é o problema das tuas angústias. Então identifique o problema, depois ore por esse problema. Porque há pessoas que oram, mas não sabem o problema da vida dele. A pessoa que ora, mas não sabe qual é o problema, e se sabe, ele a orar esconde, não expressa o problema. O texto está a dizer que Paulo orava a Deus para que Deus tirasse dele o espinho na carne. É um problema específico. É um problema específico. Se você tem problema de orgulho, você deve orar a Deus para que Deus te capacite para você de ser uma pessoa egoísta, orgulhosa. Se você tem problema de mentir, você deve orar a Deus para que Deus te capacite a deixar o problema de mentir. Se você tem o problema de atrasar no local de trabalho ou de faltar no local de trabalho, você deve orar a Deus para que Deus te capacite a deixar desse problema. Se você tem problema de falar com arrogância ao teu cônjuge e isso tem provocado conflito ininterrupto no seu lar, então deves orar a Deus para que Deus te capacite a deixar desse problema de ser arrogante. Todo um problema tem uma raiz, tem uma origem. Identifique a raiz e o problema e ore a Deus para que Ele intervenha diretamente naquele problema. Próxima edição estarei ainda falando desse texto. Por hoje, ore a Deus, mas antes identifique o problema. Vamos orar? Orando, digo a Ele o que sinto, ultrapasso o infinito, sigo ao trono de Deus. Orando, reconheço quem Tu és. Meus joelhos lanço aos Teus pés. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Obrigado a Deus pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pela Tua companhia. Ali do outro lado está Teu Filho, um caro ouvinte que diariamente nos acompanha, escrevendo para nós, partilhando conosco a situação difícil que está passando. Pai, eu não tenho poder para resolver o problema desta pessoa, mas o Senhor
conhece todos os segredos da cosmologia. Por favor, Pai, intervenha na vida da tua filha, intervenha na vida desse teu filho, que está passando por esse problema já há tanto tempo. Por favor, eu estou orando por essa pessoa que tem problema de desemprego, por essa pessoa que tem problema de saúde, por essa pessoa que tem problema no celular, por essa pessoa que tem problema de aceitar e seguir a verdade bíblica. Por favor, derrame o teu poder sobre essa pessoa. Venha resolver o problema da sua dor, da sua angústia, da sua aflição. Capacita-lhe com o poder do Espírito Santo, para que ela mesma identifique o problema e passe a orar em prol desse problema, porque o Senhor tem prometido que aqueles que vão a Ti clamando pelo socorro não voltarão sem serem respondidos. Então venha responder e atender o nosso clamor. O Senhor também tem prometido que se o teu povo orar, o Senhor sararia a terra. Essa terra da qual onde nós vivemos, que se chama Angola em particular, há muita doença de desemprego, doenças de várias pestes que têm atormentado muitas pessoas, muitas mulheres, homens e jovens, pessoas morrendo de doenças sem talvez intervenção imediata de médicos. Por favor, estamos clamando que em nome de Jesus ajuda-nos a nos unirmos em oração para que o Senhor possa cumprir a promessa de sarar a nossa terra. Nossa oração em nome de Jesus. Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Deus para ouvir a nossa oração. As preces com fé enternecem seu coração. Ele ouve os clamores e não nega seus favores. Deus nos ama e nos dá o que é melhor. Deus ouve, Deus responde,
altar. Aquele que ora reconhece a soberania divina. Clame a Deus em momentos de angústia e agradeça-o por todas as bênçãos imerecidas. Faz em mim, Senhor, teu querer. No altar, o programa de intercessão da Rádio Adventos.